Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, anote: é assim que deve ser o coração de um bom discípulo. Parte 1. Vou repetir. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo, parte 1. Do jeito que está aqui também no telão. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo, parte 1. Mas antes de começar esse tema, eu quero fazer um pedido a todos vocês que estão aqui. Muita atenção a esse pedido que eu vou fazer. Se você é abençoado, não aprender a se esvaziar do seu eu, se você não aprender a se esvaziar do seu ego, do seu ponto de vista, eu penso assim, é assim que eu penso. Se você não se esvazia desse seu eu, para dar lugar ao pensamento de Deus, você não vai se preencher da palavra que Deus vai te dar hoje. Você não vai se preencher dela. Onde podemos concluir que foi em vão o vosso esforço de vir aqui hoje. Em vão a vossa fé. Se você não se esvazia do seu eu, você não vai ser preenchido por essa palavra que Deus vai te dar hoje. É a mesma coisa que você não tivesse vindo. Para resumir, então é muito importante, abençoado, é necessário que haja uma renúncia aí dentro, humildade, quebra do coração de gelo. Você tem que se aproximar da palavra com atitude, com prática. Eu quero, meu Senhor, e recebo, e vou viver mesmo. Abençoados, a gente só cultiva um jardim quando a gente ama as flores. A graça é o jardim da sua vida. A gente só zela, só cuida, só respeita, só valoriza o evangelho da graça se a gente ama a graça de Deus. A gente só cultiva um jardim se a gente ama as flores. Se a gente não ama as flores, fica abandonado aquele jardim. A gente não cuida, a gente não zela, tudo seca, tudo murcha, porque você não põe água, você não põe adubo, você não faz nada por aquele jardim, porque você não ama aquelas flores. A gente só cuida de algo quando a gente ama. A gente só zela por algo quando a gente ama. A gente só tem compromisso com algo quando a gente ama aquilo. Então, antes de iniciarmos, antes de você receber a primeira evidência, eu quero que você reflita sobre isso. Pense. Se você não aprender a se esvaziar do seu eu, de você, para dar lugar ao ensino de Deus, a mensagem quando vem, você não vai ser preenchido por ela nunca. Quantas pregações a gente tem recebido aqui, meu Deus? E depois, a gente não vê fruto, porque a pessoa não se esvaziou da opinião dela. Então ela não vai ser preenchida nunca pela palavra. Por mais bonita que seja a mensagem, ela não vai ser preenchida. Por quê? Não houve uma quebra do coração de gelo. É uma pessoa que não cultiva o jardim. E quem não cultiva o jardim não ama as flores. Pense muito sobre isso, viu? Uma pessoa que cultiva o evangelho, ela ama a graça de Deus. E a gente sente quando uma pessoa ama isso aqui. A gente sente, a gente vê o zelo da pessoa, a gente vê a sede, a fome, a gente vê tudo que a gente precisa ver naquele discípulo, tudo que se espera de um servo de Deus. Agora vamos à primeira evidência do tema de hoje. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo, na sua primeira parte. Abre em Lucas 10, 25. Lucas 10, 25.
E aqui nós temos a parábola do bom samaritano, que nos traz um ensinamento muito importante para aquele que quer ser um bom discípulo do Senhor. E começa assim, Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus o quê? À prova. Ô gente enjoada, viu? Que havia no tempo do Senhor Jesus. Esse povo vivia o tempo todo cercando Jesus e fazendo perguntas para testar se realmente ele era o Filho de Deus. É que nem certas pessoas que às vezes abordam a gente questionando as coisas da igreja e da sua vida. Ah, por que não tem isso lá? Por que não tem corrente? Por que não tem batismo em água? Por que não tem diabo? E ao mesmo tempo que questiona a igreja, é gente enjoada, questiona a sua vida. Ah, por que não aconteceu isso até agora? Você está tanto tempo na igreja, onde está o seu Deus? Não é verdade? Ou gente enjoada são essas pessoas que ficam o tempo todo abordando e questionando coisas acerca da igreja e também da sua vida. Tem pessoas que não adianta estar explicando quando ela questiona, quando ela aborda você, porque são pessoas que querem tirar a sua paz, elas querem provocar você a uma discussão, a um debate bíblico, porque a gente sabe quando uma pessoa está interessada nas coisas de Deus e pergunta sobre a igreja. Quando uma pessoa está interessada, a gente sabe. E tem aqueles que vêm de um jeito, mas é para provocar você, para ver se você vai debater, se você vai discutir. Ah, porque na sua igreja não tem isso, que não tem aquilo. Por que o pastor lá fala? Aí você já sabe que a pessoa ela quer entrar em uma discussão. E quando uma pessoa está torcendo pela sua felicidade, quando ela pergunta a respeito da sua situação, a gente também sabe. É diferente daquela que pergunta, você está indo para a igreja de novo, mas eu não estou vendo nada acontecer na sua vida, o que é que você vai fazer lá? Diferente, né? Daquele que pergunta com preocupação, com amor, com zelo, a gente sente. A gente sabe quando a pessoa está perguntando com amor e quando não está. Que a intenção da pessoa é roubar a tua paz, colocar a semente da dúvida no seu coração, para você pensar como ela. É mesmo, né? Até agora não aconteceu nem isso, nem aquilo. De repente você tem razão, eu devo parar de ir lá. E as pessoas questionam, onde está seu Deus? Então, não perca o seu tempo, não saia do reino, não saia da paz. Quando isso acontecer, o que importa é que você sabe que você está no lugar certo. O que importa é que você sabe que Deus é com você e que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. É isso que importa. É que você sabe, abençoado. Então, quando alguém vier questionar o seu Deus, a sua fé, o que importa é que você sabe que Deus é contigo. O que importa é que você sabe que você está no caminho certo. Ah, mas lá não tem o diabo. O que importa é que você sabe que está no lugar certo. Hebreus 2,14 diz que todo mal foi destruído e que nós estamos aqui para viver uma vida em Deus, não uma vida no diabo. Então, o que importa é que você sabe da verdade. Até porque é Deus que revela. Então, Jesus também se deparou com muita gente enjoada, gente chata, a grosso modo, eu vou falar. Ela não se aproxima como alguém que quer o conhecimento, o saber. Ela se aproxima para provocar você, para irritar você, para ver se você toma uma atitude de sair da igreja e abandona logo esse Deus de uma vez. Abençoado, existe um Deus que age por nós. Então guarde essa evidência no seu coração. Isaías 64:4, coloca aqui no telão para a gente remir o tempo, por favor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha
para aquele que nele espera. Tem pessoas que perguntam: cadê? Onde anda o teu Deus? Está trabalhando em favor daquele que nele espera. Eu sou alguém que espera em Deus, então estou aguardando. O que importa é que você sabe que Deus está dentro de você. Amém? É isso que importa. Seguindo com a leitura, Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Na vossa lei, como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então isso significa que ele não estava vivendo. Amém? Ele conhecia, mas não tinha a atitude de viver o que ele estava falando. Abençoados, esse ponto é muito importante, e eu declaro você com a mente de Cristo. Aqui está todo o segredo para sermos bem-aventurados sobre a terra: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aqui está o segredo para você ser feliz, para você ser bem-aventurado sobre a terra. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando uma pessoa prioriza Deus na sua caminhada, está ali um bom servo, está ali um bom marido, uma boa esposa, um bom namorado, uma boa namorada, uma boa mãe, um bom pai e um bom filho. E um bom filho, quando prioriza na caminhada da vida, isso que está aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Está aí um bom filho, está aí um bom marido, uma boa esposa, uma família abençoada. Porque o que ama a Deus, respeita a Deus, e se respeita a Deus, vai te respeitar. É uma garantia muito boa. Se está no Senhor, se prioriza Deus sobre todas as coisas, se respeita a Deus, vai te respeitar. A pessoa que honra a Deus, honra o casamento, honra a família, honra pai e mãe, respeita pai e mãe, é um bom filho. Veja que todo filho que não tem comunhão com Deus não é um bom filho. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Não existe nesse filho diálogo, não existe harmonia, não existe amizade, não existe nada. Todo familiar, e não é só filho não, isso serve para todos os seus da sua casa. Se a pessoa não prioriza Deus na sua caminhada, não vive isso aqui, não é um bom familiar, não é uma boa mãe, não é um bom marido, não é uma boa esposa, não é um bom filho abençoado. É uma pessoa fria. Exatamente, é frio. É frio. Você não consegue estar em harmonia com essa pessoa. É diferente de você. Você que prioriza Deus, há uma diferença. Meu Deus do céu, quem não está na luz do Evangelho, não dá fruto. Então, não há comunhão, não há respeito, não há amor. É algo difícil de acontecer na convivência do dia a dia. Pastor, o que eu faço então? O que eu faço para o meu filho, por exemplo, amar a Deus como eu? Os pais precisam ser inspiração de fé. Pastor, eu já chamei, já convidei, até agora não resolveu. O que eu faço? Você tem que ser inspiração de fé, abençoado. Não adianta você falar para o seu filho, lê a Bíblia se você não lê. Não adianta você falar para o seu filho, olha, fala com Deus, ora, seja uma pessoa mais agradecida, se você não faz isso, se ele não vê você fazendo isso. Não adianta você falar para o seu filho, olha, congrega, você precisa congregar,
se você não tem esse amor quando você faz o seu congregar, não é com alegria que você executa ele. Você vem, mas você em casa reclama, você murmura, e os seus estão vendo. É necessário que você dê um bom testemunho. Não adianta você pedir uma coisa, se ele não vê isso em você. Às vezes você pede para o filho, olha, você precisa meditar na palavra de Deus. Não adianta você pedir isso se ele não te vê meditando. Ele vê você lendo a Bíblia? Pensa aí. Ele te vê orando, declarando, falando com Deus. A gente precisa ser inspiração. A gente precisa ser um ponto de fé. Se os teus filhos vê você orando, declarando, meditando na palavra, se ele vê que você tem compromisso com a palavra, com a Bíblia, os teus filhos vão ter também. E tudo tem um tempo para acontecer. E você tem que ser perseverante nesse seu testemunho de fé, nesse seu testemunho de vida. Ele precisa estar vendo isso. Amém? É aí que entra o meu pedido que eu fiz no início da reunião. Não adianta você adentrar aqui para assistir a reunião se você não se esvazia do seu eu, do seu ego, do seu pensar, para dar lugar à palavra de Deus que Ele está te dando hoje. Se você não se esvazia de você, você não vai ser preenchido por essa palavra na manhã de hoje. Se é mais uma mensagem, se você não recebe mesmo, eu vou realmente colocar em prática, porque às vezes eu peço para Ele fazer uma coisa, mas sendo que eu não faço. Ele não me vê fazendo. Então isso precisa mudar em você. Exemplo na Bíblia tem, abençoado, a gente vai chegar lá. Exemplo na Bíblia tem. Eu me aproximei do caminho da fé, vendo a perseverança da minha mãe na sua dor, no seu sofrimento. Os meus primeiros passos em um lugar com nome de igreja, foi por causa da minha mãe. Vendo ela ali, meditando na palavra, orando, indo à igreja, mesmo cheia de luta, mesmo com todo o sofrimento que a gente estava enfrentando, dificuldade financeira e etc, etc. E ela ali. As primeiras vezes que ela me chamou não fui, só fui depois. Mas observando a atitude dela, isso me levou a estar naquele lugar com o nome de igreja. E onde está hoje o pastor Sandro? Aqui no púlpito pregando para você. Antes de Timóteo ser o servo de Deus, o pastor Timóteo, ele era o filho Timóteo, o filho, muita atenção, o filho. E o bom testemunho da sua mãe Eunice, diz a Bíblia, e da sua avó Lloyd, a perseverança nas coisas de Deus, esse bom testemunho plantou no coração de Timóteo a graça de Deus. Paulo falou, olha, a sua fé, viu? Plantou nele a graça de Deus. Paulo fala isso. O testemunho de vida. Isso é muito importante, abençoado. E vamos à Bíblia. Abra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 2. E depois a gente volta aqui para Lucas. E assim diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 2, olha o que Paulo falou de Timóteo. Declaro você com a mente de Cristo. Ao amado filho o quê? Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha como ele se dirige a Timóteo. Ele olha para Timóteo e não vê só o discípulo, mas vê um bom filho e um bom servo de Deus na fé. Ele não vê só o ministro, o pastor, ele vê também ali um bom filho. Amém? Resultado de duas pessoas que a Bíblia vai falar um pouco mais adiante. Vamos lendo. Nós temos tempo para isso, e muito. Seguindo, segunda carta de Paulo a Timóteo, 1 verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar
me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Se referindo aqui a Timóteo. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde o quê? De alegria. Pela recordação, grife, que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em quem? Em tua avó Lóide e tua mãe o quê? Eunice. Estou certo de que também em ti. A graça de Deus estava primeiro em quem? Em Timóteo ou na avó ou na mãe? Na avó e na mãe. Através do bom testemunho, essa graça foi plantada na vida de quem? De Timóteo. Diga graças a Deus. Timóteo não nasceu pronto para as coisas da graça de Deus. Ele não nasceu pronto, como nem eu e nem você, e nem os seus da sua casa. É necessário que estejamos plantando e dando um bom testemunho. Amém? Ele não nasceu pronto, ele não aprendeu o evangelho sozinho, não, abençoado. Por trás desse jovem, que Paulo chama de filho na fé, um bom filho, estavam duas mulheres que tinham vida em Deus. Uma mãe chamada Eunice e uma avó chamada o quê? Lóide. Tinha duas mulheres por trás disso, uma mãe e uma avó. Dizem que vó é mãe duas vezes, né? Então, se você tem netos, é bom você, naquilo que você quer dele, ele veja isso em você. Ah, eu quero muito que o meu neto esteja nos caminhos de Deus, medite na palavra de Deus, leia a Bíblia, ore, louve. Isso que você está pedindo, ele vê em você? Não, não vê não, pastor. Eu mostro para ele como é que dança lá aquela música do El Chan. Amarro-chan, vai, vem filhinho, faz. Dá um tapa na cara da avó, mas tá danado, 5 anos já bate em mim, pastor, a coisa mais linda. É a coisa mais vergonhosa que existe no mundo, esse tipo de vó, esse tipo de avô. Tá lindo, vai crescer dando um ótimo testemunho, vai ter muito diálogo com você, vai ser comunicativo, vai te respeitar bastante, vai ser generoso, vai ser muito agradecido por sua vida, primeiramente a Deus e a você. Vai honrar você como pai, vai ser a coisa mais linda do futuro desse neto, do futuro desse filho. Eles precisam ver aquilo que a gente quer neles. Lá em Provérbios diz que é bom que a gente ensine, para que quando eles estejam grandes, estejam bem encaminhados nas coisas de Deus. Ou você já se esqueceu disso? Escrito está, abençoado. Fé não fingida. Paulo fala aqui, e eu quero ler uma vez mais o verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Que fé é essa? Que estava nele, que estava na família. A graça de Deus. Paulo olha para a família, Timóteo, e estava ali uma mãe e uma avó que estava com zelo, que não era só um zelo de boca, mas algo verdadeiro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Timóteo. A mãe que você tem e a avó que você tem, agradeça a Deus por todos os dias, porque não é uma fé fingida, é uma fé verdadeira. Essa mãe e essa avó que você tem, ama a graça de Deus, tem zelo, e graças ao bom testemunho delas, essa semente germinou, cresceu em você. Cresceu em você. Você pensa que não, abençoado? Mas aquele filho está observando você, observando o seu ânimo, a sua fé, como também o seu desânimo e a sua ira. Ele está observando tanto uma coisa como outra. Você avô, você mãe, você pai, está observando tanto a sua fé como o seu desânimo. A sua vontade está congregando, como também a falta dela. Ele observa.
a determinação de você levantar cedo. Não, hoje é dia de congregar, você se organizando, preparando tudo. E também quando você acorda, ai meu Deus do céu, tem que ir, né? Vamos. Ah, mas não precisa ir, eu também estou pensando em ir. Tudo isso eles estão vendo. Tudo isso está sendo observado. Aí como que você quer de uma pessoa aquilo que ela não vê em você? Meu Deus do céu. É a mesma coisa que está pedindo para a terra bananeira, abacate ou outro fruto, sendo que você não está plantando, abençoado. Pelo amor do guarda, como diz o outro. Ah, eu queria que você fosse mais calmo, mais tranquilo, mas você mesmo não é. Aí entra o que eu pedi no início, vou repetir uma vez mais. Se você não se esvazia do seu eu, do seu ego, dos seus pensamentos, eu sou assim, vou morrer assim. Se você não se esvazia disso para dar lugar, se não há um aquebrantamento no seu coração, para você dar lugar, a mensagem de hoje, você não vai ser preenchido por ela. A gente só cultiva um jardim quando a gente ama o quê? As flores. Se você, abençoado, não respeita, não recebe isso aqui, então você não ama isso aqui. Você está passando o tempo mesmo, porque daqui você vai para outro lugar. Veja que eu não minto. Fala a verdade. Eu sou realista como Jesus, como o tema da semana passada. Com Jesus não tinha meias palavras. Ou ama ou não ama. Ou faz ou não faz. Ou segue ou não segue. Ou planta ou não planta, porque se não plantar não colhe. Simples assim. Voltemos a Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Seguindo com a leitura que nós estávamos. E isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Bonito, hein? Faze isso e viverás. Agora vamos colocar na prática. Agora eu quero ver a atitude. O texto você já conhece de cor. Você já sabe. Agora vamos viver isso aí. Ter compreensão é amar o próximo. Ter perdão é amar o próximo, abençoado. Não querer vingança é amar o próximo. Parar de desejar mal na vida do outro é amar o próximo. Ter compreensão com quem ainda não entendeu o Evangelho é amar o próximo. Ter paciência com quem ainda não entendeu as coisas de Deus é amar o próximo. Evitar discutir, brigar com as pessoas que querem brigar com você por causa de doutrina é amar ao próximo. Quando você perceber que a pessoa está vindo para debater, já veio lá da sua igrejinha, já deixou lá o dinheirinho para o seu pastor, e isso e mais aquilo, você deixar essa situação passar é amar ao próximo. Não discuta, não brigue com ninguém por causa disso, deixe falar. O importante é que você sabe que o que ele está dizendo, não existe nada do que ele está dizendo aqui dentro desse lugar. É isso que importa. Então, o que importa é que você sabe, abençoado, que você não está sendo roubado, você não está sendo enganado. Quando nós pregamos aqui, você confere aí na sua Bíblia? Então, ninguém aqui está realizando nenhuma lavagem cerebral em você, porque o que eu prego você está lendo aí. O nosso culto, a nossa reunião, não é coisa de maluco. Ah, lá ele realiza uma lavagem cerebral. Não. Se eu estou lendo e você está conferindo daí, está vendo coisas espirituais com coisas espirituais, então está tudo certo. Eu não estou inventando nada. Então, o que importa é que você sabe, não, eu fui hoje congregar e tudo que o pastor falou está na Sagrada Escritura, está tudo certo. Essa pessoa está na carne, como muitas pessoas que estão aí lá fora e que está precisando se converter, ser nova criatura. É meu marido, é minha esposa, é meu filho, mas a verdade é essa. É como o pastor falou, nós não temos que ter meias palavras. É incrédulo mesmo, está nas trevas, está na carne, está precisando se converter. Eu não passo a mão na cabeça também não, pastor. Eu reconheço que também não está convertido do lado de cá. Temos que reconhecer. Seguindo, verso 29.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí vem a parábola do bom samaritano. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Ou seja, o homem foi assaltado, bateram nele e o deixaram semi-morto. Verso 31. A partir desse verso, o Senhor Jesus vai falar de servos que serviam a Deus no templo e que ele esperava uma atitude e veio outra. Olha só, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou o quê? De lá. Fingiu que não estava vendo o samaritano caído e ferido ali. Fingiu que não estava vendo. Abençoado de Deus, cuide para que isso não aconteça com você, ao ponto de você ficar frio, insensível na igreja, aqui dentro e lá fora. Frio, insensível, ao ponto que o pastor está gemendo e você fingindo que não está vendo. O pastor está ali preocupado. Existem necessidades na igreja física para ser mantida, um exemplo a se pensar, porque Paulo escreve a sua carta aos Hebreus no capítulo 13 e diz: não é bom que o pastor esteja trazendo alimento e gemendo. Isso não traz proveito a vós outros. É necessário que o corpo de Cristo esteja unido para que isso não aconteça. Então, esse sacerdote fingiu que não estava vendo. Então, ore muito para que isso não aconteça com você, ao ponto de você ficar frio aqui, na casa física de Deus, ou frio com as pessoas lá fora, ao ponto de você ver uma pessoa sofrendo e você, que outra pessoa fale de Jesus, fale de Deus. Eu tenho mais que fazer, eu estou cheio de problema. Hoje meu dia já foi um inferno. Eu já falei sobre isso, né? Enquanto essa palavrinha estiver na tua vida, grandes trevas serão. É muito complicado isso, abençoado. E nós temos tendência na carne de fingir que não está vendo. Deixa que outro faz, eu estou cansado, eu já fiz demais. E aí vai o negócio. Tanto aqui na igreja, na graça, como lá fora. Isso é sério. O verso 32 vai falar de um outro trabalhador, de um outro servo de Deus no templo. Verso 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também o que? Passou de largo. Fingiu que não estava vendo. E esse trabalhava no templo e no louvor, porque os levitas eram cantores no templo. Imagine você: quão grande és tu, Senhor, maravilhoso, eu te amo, Senhor. Oh, como eu te amo, eis-me aqui para te servir, Senhor. Cantando, hein? Aí termina a reunião. Deixa que o outro resolve esse problema aí. Verso 33. Certo samaritano que seguia o mesmo caminho, pensou-lhe perto, ou seja, cuidou, e vendo, compadeceu-se o quê? Dele. Pausa. Era um homem que não trabalhava no templo, não estava nos afazeres do templo, era desprezado pelos religiosos, por aqueles que estavam no templo, e esse samaritano mostrou ter um coração melhor do que o sacerdote e o levita, que vivia no templo. Parece certos religiosos que discriminam as pessoas, que julgam, que fala que todo mundo tem demônio, que todo mundo é pecador, e só ele que não. Não tem religiosos assim? Não ajuda, mas tem mania de estar julgando os outros, discriminando. Esse aí? Esse aí vai para o inferno direto. Vai mesmo? Tu não está vendo aí? Só que tem um detalhe: tem muitos nas obras da carne, e que dentro é o quê? Ovelha,
Nós não temos que estar julgando. Tem muita gente que está nas drogas, está agora no bar do Zé, e que muita gente está saindo da igreja de Campanhas e Corrente e que passa assim, ó, tá vendo aquele lá? Eita, esse aí, ó, ainda bem que a minha salvação está garantida, mas aquele ali, ó, vai para o inferno sem escala. Você não viu como é que estava caído lá? Tu não viu não, Rosângela? Eu vi, mas eu não vi, Maria. Nós duas estamos salvas, glória a Deus. Tem muito crente assim, parece o sacerdote e o levita, né? Tem mania, né? De ser o bom, ser o bom, ser o bom, mas não faz nada pelo próximo, só faz julgar. Tem muita gente que só julga os outros, menos ele. Verso 34, uma vez mais. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou o quê? Dele. Cuidou, hein? Se compadeceu mesmo. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. É o caso de você ver uma pessoa sofrendo e você ofereceu o conhecimento da graça, está precisando de comida e você pode dar, amém. É como um rapaz que adentrou aqui há uns dias atrás, ele precisava do conhecimento e precisava de comida também. Aí quando terminou a reunião eu falei, ó, dá um café bem reforçado para ele, o mesmo que eu tomei de manhã, o mesmo. Então a gente deu o conhecimento e deu a comida. Porque às vezes a pessoa adentra precisando tanto de um como do outro. E se você tem abençoado, não nega não. Uma pessoa que está com fome, eu estou com fome, estou com muita fome, faz 3 dias, 2 dias que eu não como. Será que você compra um pão para mim ali? Eu estou morrendo de fome. Se você tem abençoado, compre, dê, pelo amor de Deus, mate a fome dessa pessoa, em nome de Jesus, e dê o conhecimento. Ah, pastor, eu não falo não, porque eu já sei que a pessoa não vai entender, não vai vir. Abençoado, eu já falei isso e vou repetir, isso é departamento do Senhor, não é você que revela, é Deus. Para com essa mania de ser Deus na terra. Para de ser Deus na terra, Virgem de Fátima. Para de ser a Madre Teresa de Calcutá. Para de ser a Nossa Senhora na terra, a Santa, que está vendo as coisas. Porque é assim que dizem que ela, o santo vê, o santo faz, o santo acontece. Para de ser um santo. O único aqui é Deus. Para de ser essa coisa horrorosa de estar com premonição. Ah, eu já sei que a pessoa não vai entender mesmo, sabe, pastor? Porque a graça de Deus, né? É uma coisa assim. Não, não é uma coisa assim. A graça de Deus é maravilhosa. E se lá dentro é ovelha, vai entender. Você não entendeu? E olha que você, segundo a carne, não presta, viu? Ou alguma carne aqui presta? Nenhuma, nem a minha, nem a sua, abençoado. Nenhuma carne presta, e você não entendeu? Então nós temos que parar de julgar, porque é assim que o religioso faz, ele tem mania. Ah, aquele ali, endemoniado, hein? Você viu, endemoniado, ali tem tanto demônio lá dentro. Não, ali dentro tem a vida de Jesus, ali dentro é um filho de Deus. Esse é o julgamento que nós temos que ter com toda a raça humana sobre a terra. É filho de Deus. E só quem vai falar o contrário é Deus. Só Jesus teve o direito de fazer isso. Ó, de um lado tem um joio, mas do outro lado tem um trigo aqui, ó. Que todo mundo estava dizendo que era joio, mas não é joio não, é trigo, gente. Tá aí, ó. Enganou todo mundo esse aqui, ó. Todo mundo achando que ia para o inferno, que era um demoniado. Não, era um pedaço de carne sem alimento no espírito. Era ovelha aqui dentro. Só quem tem o direito aqui de falar alguma coisa sou eu, ó. Por isso que ele falou, não julgueis. Isso não pertence a vós, pertence a quem? Ao nosso Pai. Pelo amor do guarda, pelo amor de Deus. A gente não pode se esquecer
de algumas narrativas que iluminam os nossos olhos para entender que é Deus que revela. O seu papel é sempre de lançar a semente. Como, por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Vamos rapidamente, mantenha a sua mão aqui em Lucas, marcadinho, que a gente vai voltar para finalizar a leitura da parábola do bom samaritano. E vamos aqui à segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 6, que diz assim, ó, porque Deus que disse, quem disse? Deus, das trevas resplandecerá o quê? A luz. Quem é que tira uma pessoa do fundo do poço? Quem é que tira um familiar, um filho que está nas trevas, desencaminhado nessa vida? Deus, não é você. Você vai ser uma ferramenta para isso, mas quem vai realizar a grande obra é o Senhor. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de quem? De Deus, na face de Cristo. Se Ele fez em você, é o mesmo que vai fazer na tua casa. E não para por aqui não. Vamos a outra narrativa que nos dá esse entendimento, que Deus realiza o entendimento, revela a graça no coração do seu escolhido. Atos 16, 14. Atos 16, 14. Eu acredito que dá para colocar aqui no telão. Está aqui no telão também, ó. Acompanha aqui, ó. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de quê? De púrpura, temente a Deus, conhecia acerca de Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo o quê? Dizia. E o que é que Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus. Tinha um conhecimento de Deus, como teu filho, teu marido, tua esposa. Deus existe, Deus te ama, né? Não matarás, não roubarás, etc. Mas não tinha revelação do evangelho. E quem foi que fez a obra naquele coração? Deus. Mas quem era que estava falando? Alguém. Alguém estava sendo ferramenta, alguém estava dando um bom testemunho de fé, para que esse milagre o que? Acontecesse. Está vendo aí, abençoado, como é importante o teu procedimento, o teu testemunho? Voltemos a Lucas. Isso é lindo demais. Meu Deus do céu. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Lucas 10. Vamos prosseguir com a leitura lá em Lucas. Verso agora 36. Depois de todos os cuidados, o bom samaritano falou no verso anterior, olha, na hospedaria, cuida dele e o que precisar mais, está aqui um pouco mais de dinheiro. Quanto a isso, fica tranquilo. Aí Jesus vem e resume a parábola para o intérprete da lei. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse, vai e procede tu de igual modo. Então isso era sinal que ele não procedia, que ele não estava vivendo essa misericórdia, que ele era igualzinho ao sacerdote que saía todo dia do templo e entrava e saía, que ele era igualzinho ao levita que cantava louvores a Deus, mas quando via alguém que estava sofrendo, precisando de algo, fingia que não estava vendo. Olha, abençoado, está cheio de gente assim sobre a terra, como também está cheio de gente sobre a terra, que Deus vai despertar para o evangelho. E eu recebo essa palavra alcançando muitas pessoas, para que use de misericórdia para com o sofrido, em nome de Jesus. Eu recebo o seu coração quebrantado por essa palavra de hoje, e volto ao que eu disse no início. Se você não se esvaziar do seu eu penso assim, ah pastor, o senhor leu aí, mas eu não concordo com tudo não, sabe? Mas não foi eu que escrevi nada, isso aqui é tudo palavra de Deus. Se você não é humilde para colocar em prática, você não vai ser preenchido aí dentro, no seu coração, pela palavra de hoje. Não vai.
Foi em vão o vosso esforço, a vossa fé de ter vindo aqui hoje, meu irmão. É para mudança que a palavra está sendo ministrada hoje na sua primeira parte. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo. E vamos estar de pé e agradecer a Deus pela glória de hoje. Feche seus olhos. Eu recebo, Senhor. Você que está aqui hoje, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Você sendo inspiração de fé para os da sua casa, para os seus, para o seu filho. A nossa casa também tem que ser um local de fé. Em nome de Jesus. Se você tem compromisso com Deus, os teus filhos também vão ter. Uma hora o milagre vai acontecer, como aconteceu na vida do pastor Timóteo. Porque antes dele ser o pastor Timóteo, ele era o filho Timóteo, que o bom testemunho da mãe e da avó plantou no coração dele boas sementes. E escrito está assim: graças te damos por essa palavra que ficou muito bem esclarecida ao nosso coração. De repente algo precisa mudar em você. Então ore a Deus: Senhor, realmente, às vezes eu peço para o meu filho uma coisa, mas ele não está vendo isso em mim. Eu peço para ele orar, para ele falar com Deus, meditar na palavra, mas ele não vê eu lendo a Bíblia, não me vê meditando na palavra, não me vê orando, não me vê na fé. Então isso precisa mudar em você, abençoado. Às vezes você pede uma coisa para o seu familiar, mas ele não vê em você. E eu recebo você maduro, coração humilde, quebrantado, para que você seja preenchido pela palavra de hoje, em nome de Jesus. Meu Deus, a seara é grande, e como é grande, meu Pai. E recebo trabalhadores, pessoas sinceras, dispostas a te servir mesmo, que ama a Ti e a Tua graça, ao ponto de semear, meu Deus, o seu tempo por essa palavra, e falar dela para o sofrido, ao ponto de semear, meu Deus, as suas finanças, ajudar, colaborar para manter essa porta aberta, Senhor. Porque se a gente não cultiva o jardim, a gente não ama as flores. Se a gente não colabora, onde está o seu amor que você diz ter essa graça? Se você não evangeliza, cadê o amor que você tem? Cadê o seu amor que você diz ter ao próximo? Meu Deus do céu. Senhor, receba a palavra de hoje dando muitos frutos nesse coração. Receba a Tua misericórdia por nós. Nos capacita para Te servir, Senhor. Eu recebo que o Senhor é conosco nessa caminhada. Não é fácil o ministério. Não é fácil. Não é fácil estar nesse púlpito. Por isso eu recebo as suas orações e te peço, Senhor, me capacite. E graças te dou, Senhor, por estar sempre me ajudando e me capacitando. Porque o ministério não é fácil. Mas eu creio que o Senhor está cuidando de mim e desse lugar, em nome de Jesus. E como bom pastor, creio que nada, absolutamente nada,
nos faltará, em nome de Jesus. Eu declaro um domingo de muita felicidade, um domingo de muito contentamento, uma semana muito feliz, um domingo muito feliz a todos, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, bem forte. Graças a Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.